No vídeo de hoje eu vou te falar quais são os primeiros passos para você começar a estudar física a partir do zero. Se você está pensando em começar ou já começou a estudar física do zero, você sabe que isso aí é uma trajetória um pouquinho desafiadora, né? Mas com a base certa, eu tenho certeza que você vai entender tudo com muita clareza. E eu vou te mostrar qual é a trajetória, quais são os primeiros passos aí para você começar a física do zero. Começando ali na matemática básica e depois passando ali para a parte dos conceitos básicos da física. Bora lá? Se você já está curtindo a ideia, já deixa seu like no vídeo, não esqueça de se inscrever no canal para não perder nenhum detalhe. A primeira coisa que você tem que entender é que quando você vai aprender um conceito novo, você tem que saber antes a linguagem que descreve esse conceito. Aí quando que você está estudando sobre um conceito, e esse conceito ele só existe em um livro que está tudo escrito em inglês. Aí você vai lá, pega o livro, a hora que você abre o livro, você concorda que você sozinho ali, vai ser impossível de você estudar aquele conceito se você não souber inglês. Você tem que saber a linguagem que descreve aquele conceito. A física é a mesma coisa. A linguagem que descreve a física é a matemática. Se você não sabe matemática, não tem como você estudar física. Então a primeira coisa, o primeiro passo, né, que você tem que fazer para começar a aprender física é antes estudar a matemática básica. Porque é a matemática básica que ela vai te dar a base para você estudar física depois. Então a primeira coisa, foca na matemática básica, para depois você começar a estudar física de fato. Aprenda a linguagem para depois estudar os conceitos. Aí você me pergunta, Matheus, beleza, mas quais são os tópicos da matemática? É importante que eu estude para me dar bem na física. Então, tem 4 tópicos aqui que eu selecionei para você estudar, que esses 4 tópicos, você entender bem, você vai ter uma base muito bem fundamentada para poder estudar física depois, que é álgebra, depois geometria plana, trigonometria e funções. Esse primeiro tópico, que é álgebra, é muito importante que você se sinta bem confortável em trabalhar com soma, subtração, divisão e multiplicação. Aí tem aluno que fala assim, Matheus, isso aí eu domino, é muito fácil isso daí. Mas vem cá, você sabe fazer divisão com números que tem vírgula? Você sabe fazer multiplicação muito bem com números que têm potência, divisão com números que têm potência? Então, são coisas simples, sim. Soma de números que têm potência, colocar em notação científica para poder somar, subtrair, tudo isso você tem que saber muito bem, porque usa bastante na física. Importante também que você saiba lidar com algumas expressões algébricas que envolvem letras, do tipo 2x mais 37 igual a, por exemplo, 72x mais 2. Sabe resolver esse tipo de equação? É uma equação relativamente simples. Você tem que saber manusear esse tipo de equação. Também saber fazer algumas simplificações, por exemplo, 3a mais 3b. Isso tem que ser igual a 3 que multiplica entre parênteses a mais b. Você tem que saber esse tipo de simplificação, porque essas manipulações algébricas a gente usa muito na física. Aí o segundo tópico, que é geometria plana, é muito importante que você conheça as figuras e alguns cálculos associados a essas figuras. Triângulo, você tem que manjar muito de triângulo, principalmente triângulo retângulo e o triângulo equilátero. Tem que saber calcular a área, calcular, por exemplo, o teorema de Pitágoras no triângulo retângulo. Isso aí você tem que saber porque a gente usa bastante na física. Agora o terceiro tópico, que é trigonometria. Essa entra com força. Trigonometria cai bastante nas questões de física. Você tem que manjar muito, muito. Essa parte de seno, cosseno, tangente, lei dos cossenos, você tem que manjar pra caramba. Tem que lembrar que seno é igual ao cateto oposto dividido pela hipotenusa, que o cosseno é o cateto adjacente dividido pela hipotenusa. Quando você domina isso daí, você vai ver que nem é tão difícil. Quando você vai resolver uma questão de física que envolve essa parte de trigonometria, você vai perceber que aquelas questões que eram extremamente complexa na sua cabeça, ela vai ficar muito fácil. Mas é muito fácil mesmo. Você vai falar, não pode ser. Acredite. Trigonometria vai fazer a diferença no seu estudo. Tem aluno que quando vai resolver uma questão e eu coloco alguma coisa relacionada à trigonometria, igual o que eu te falei aqui, ele fica apavorado. Por quê? Porque não manja essa parte aí de seno, cosseno, tangente. Então daí o aluno sente um desconforto. Então estuda isso a fundo mesmo, que eu tenho certeza que vai te ajudar bastante. E o último, que é funções. Funções, você tem que saber mesmo, tem que fazer. Você tem que saber interpretar as funções. E não é funções complexas, não. É função de primeiro grau, função de segundo grau. Essas funções aí você tem que manjar bem. E é tranquilo, tá? Porque você estuda bastante isso aí na matemática, mas você tem que saber como que se comporta um gráfico de uma função de primeiro grau, de segundo grau. Isso vai ajudar muito
você a interpretar questões de física. Você vai perceber que vai ficar tudo muito mais fácil, mas muito mais fácil mesmo. Então leva a sério isso que eu estou te falando, que eu tenho certeza que vai fazer um baita diferencial para você estudar física. Agora, com a base da matemática pronta, eu consigo falar para você o que a gente tem que focar na parte da física. Na física, na verdade, você tem que focar em tudo, né? Tem que estudar tudo. Esse é o melhor. Só que, se você está começando do zero, é bom que você foque naquilo que mais cai, aquilo que aparece mais nos vestibulares. E existe uma parte da física que está presente em todos os vestibulares do Brasil. Em todos. E essa parte a gente chama de mecânica. A mecânica, ela envolve 4 tópicos, que é a cinemática, a dinâmica, trabalho e energia. Trabalho e energia é como se fosse um tópico só, tá? Trabalho e energia. Essa parte de cinemática é a parte da física que estuda sobre os movimentos. Começa aprendendo sobre algumas grandezas fundamentais, posição, deslocamento, que é a velocidade, o que é a aceleração. Aí depois você aprende a calcular a velocidade de média. Aí depois você aprende a entender algumas equações sobre MRU, MRUV. Depois interpretar gráficos de posição versus tempo, de velocidade versus tempo e assim por diante. Essa parte da cinemática, ela é muito importante e a gente usa em quase toda a física. Em quase tudo que você vai estudar na física, a gente usa alguma coisa da cinemática. Por isso que é importante você entender muito bem a cinemática. Agora aqui na parte da dinâmica, a gente vai aprender como as forças, elas causam movimento. A gente vai aprender sobre todas as forças do cotidiano, força-peso, força normal, força de atrito, força de tração e assim por diante. A gente vai aprender as leis de Newton, que cai bastante nos vestibulares, tá? As leis de Newton é muito importante você saber. Primeira lei de Newton, segunda lei de Newton e a terceira lei de Newton e as aplicações da lei de Newton sobre plano inclinado, força centrípeta, tudo isso você vai aprender aqui na dinâmica. Aí depois a gente vai para a parte de trabalho e energia, que o Enem ama de paixão, essa parte aqui, esse tópico de trabalho e energia. Aqui você vai aprender como que uma força, ela transfere energia de uma modalidade para outra ou de um corpo para o outro. Vai aprender sobre os tipos de energia cinética, energia potencial gravitacional, energia potencial elástica, conservação da energia, sobre colisões, como que um corpo perde energia numa colisão, ou quando ocorre uma colisão elástica que não tem dissipação de energia, e assim por diante. Tudo isso a gente vai ver nessa parte de trabalho e energia, tá? Que inclusive é uma parte muito importante para você se dedicar bastante, porque não é difícil, ela é muito fácil, cai bastante no Enem, por exemplo. Então esses são os tópicos essenciais que você precisa saber para começar a física do zero. Não se preocupe se no começo parecer difícil, você só precisa de prática, continuar praticando e ter muita paciência com você mesmo, saber respeitar o processo. Se você já tem uma base na matemática ou já está construindo essa base, depois começar a aprofundar nos tópicos de física, eu tenho certeza que você vai ter sucesso em qualquer vestibular do Brasil. Então continua estudando, continua persistindo e é claro, não se esqueça de se inscrever no canal para mais dicas como essa. Bons estudos e até o próximo vídeo.